Quando o pessoal vê assim uma franquia crescendo e tomando proporção, já vem o fundo aqui, olha, faz um aporte. Né? A gente aprendeu isso aqui, ó. Passou o Semenzato, passou o Léo Castelo, né? Então a gente aprendeu. Ainda mais um fundo olhando pra. Assim, não tem muita mágica no que você fez. Quer dizer, né? Foi muito esforço. Mas se você tinha o que os ricos tinham, porque o cara ficava enrolando lá o dia inteiro pra fazer um cara, você fazia com eficiência, você podia fazer mais barato o mesmo serviço e aí é a mágica. Não, né? então, por isso a pergunta, nenhum fundo ficou de olho em vocês assim? Então, o que aconteceu foi o seguinte, em 2008, eu tinha aí em torno de 98 unidades, entre próprias e franquias. Em 2008, um fundo me procurou e me apresentou um business plan, mas, gente, isso aqui é muito engraçado, eu não posso deixar de contar. Esse fundo que me procurou perguntou pra mim em 2008 qual era o meu EBITDA. E eu perguntei se isso era de comer. Porque eu não tinha noção do que era EBITDA. E aí ele foi lá, mostrou o business plan. Olha, se você crescer, se você abrir mais lojas próprias, você vai valer tantos milhões lá na frente. Aí eu olhei pro meu marido e falei, imagine, isso aqui que ele quer fazer, a gente mesmo faz. Estamos crescendo. Vamos construir mais 40 lojas próprias, acelerar ainda mais o crescimento. Aí eu fui no banco. Falei, olha, eu quero construir 40 lojas próprias. Que linha de crédito tem? Ah, tem o Proger, que é uma linha de crédito que tem 6 meses a 1 ano de carência para começar a pagar, uma taxa de juros excelente. E a doutora dá os equipamentos como garantia. Falei, tô dentro. Mandei ver, construí as clínicas, os fornecedores acreditavam em mim e no meu marido e entregaram os equipamentos. Só que azedou. Dia 27 de novembro de 2009, o dinheiro do Proger foi redirecionado. E o banco me devolveu o projeto e eu acordei devendo 23 milhões de reais. Hoje não é 23 mil, não. Que compra um carro. É 23 milhões de reais. Você nem acorda, né? O dinheiro foi redirecionado, mas como assim? Simplesmente o banco não... O que aconteceu? Essa linha de crédito, ela atendia às minhas expectativas. Por quê? Porque eu não tinha garantia para dar. E as garantias seriam os equipamentos. A cadeira, o raio-x, o ultrassom. Só que quando o banco tirou essa linha de crédito, porque o governo redirecionou essa linha de crédito, eu fui bater nos bancos. Aí eu fui nos bancos privados e eu chegava lá e dizia pro gerente, olha, eu tô precisando de 23 milhões. O gerente olhava pra minha cara e dizia, o que a senhora tem para dar como garantia? A gente empresta, mas a gente precisa de 150% de garantia real. Gente, uma hora eu olhei para um gerente e fiz assim para ele, meu amigo, se eu tivesse 30 milhões, eu é que ia vir emprestar dinheiro para vocês. Eu não estava aqui pedindo dinheiro emprestado. Eu preciso de uma linha de crédito, mas que eu possa assinar no aval. Eu não tenho garantia para dar, eu tenho os equipamentos. Ah, mas os equipamentos a gente não pega. Os ativos, né? E aí, qual foi a situação, né? Eu passei um perrengue, uma semana sem dormir, andando de um lado para o outro, falei pro meu marido, já sei o que nós vamos fazer. Vamos vender a empresa pro concorrente. Bati no concorrente na época, falei, olha, tô endividada, preciso vender a empresa, não posso dar o cano nas pessoas, né? Eu vou recomeçar sem nenhum problema, eu e meu marido vamos voltar pro mocho, voltar a atender como dentistas. Folha de pagamentos, tinha uma série de coisas, credores. Temos saúde, meus filhos também. Aí o concorrente falou, a gente compra. Colocaram os advogados para começar a fazer o contrato de compra e venda, adoraram a ideia, naquela época eu já valia uns 48 milhões, né? E minha dívida era de 23, então eu ia entregar a empresa para eles e recomeçar, e sem nenhum remorso. Só que o que aconteceu? Tinha que passar dezembrão. Ninguém vende uma empresa desse tamanho em dias. A rede ganhando dinheiro, os franqueados sendo bem-sucedidos, os pacientes super felizes. O problema era nosso, interno. A gente cresceu sem o dinheiro e não conseguimos o empréstimo. E aí aconteceu a seguinte coisa. Eu falei, meu marido, eu já sei o que nós vamos fazer para passar o mês de dezembro. Ele falou, o quê? Eu falei, vamos vender a casa. Eu morava no Tatuapé, num apartamento de 198, 200 metros quadrados, mega bacana. E
E meu marido falou, mas como é que você vai vender o apartamento? Eu falei, ó, hoje eu não vou pro escritório, você vai ver que eu vou vender o apartamento. Eu vendi o nosso apartamento por 200 mil a menos que valia. Valia 1 milhão, eu vendi por 800 mil em 2 horas. Pus o dinheiro na empresa, paguei o 13º e o salário dos funcionários. Nossa E senhora. negociando o contrato de compra e venda para entregar a empresa. Só que, na última semana de dezembro, eu e meu marido fomos num evento na Avenida Brasil e ganhamos uma viagem de graça, 1 semana em Nova York, com tudo pago, de gracinha. Aí, qual foi as consequências disso? Animamos tudo, né? Ah, estamos vendendo a empresa, já vendemos um Palio, ficamos com um Palio só, pelo menos vem uma coisa boa, ganhamos uma viagem. Tô lá na minha empresa, em janeiro, recebo uma placa de prata. Negócio bonito pra caramba, assim, só que eu tava com a cabeça toda atordoada, né? Preocupada como é que eu ia pagar, a gente vendia o almoço pra pagar a janta, a gente pegava o caixa das clínicas no almoço pra pagar as duplicatas à tarde. E pedi a Deus para não chover, para os pacientes não faltarem. E aí eu peguei, nem dei bola, encostei lá. Faltando 1 semana para mim viajar para Nova York, eu recebo uma ligação do Palácio perguntando se estava tudo certo para a semana seguinte para um evento que eu estava concorrendo à jovem liderança aí do Brasil. Falei, moça, vou não. Falei, olha só, né? A única coisa que eu ganhei de graça, tu quer me tirar? Eu vou para Nova York. Aí eu perguntei pro meu marido, o que que eu faço? Ele falou, a decisão é sua. E eu tomei a decisão em não ir. Meu marido foi para Nova York, porque a gente ia perder a viagem mesmo. E o que que eu fiz? Eu fui pro Palácio concorrer ao prêmio. Tinham 1.100 candidatos e eu ganhei o prêmio de jovem liderança. Mas o melhor não foi a hora que eu ganhei o prêmio. O melhor foi quando eu desci do palco. Tinha uma mesa de jurados conhecidíssima, a Luísa Trajano, Magazine Luiza, saiu de trás da mesa de jurados, veio até a mim, me abraçou e disse para mim, amei a sua história. Que empresa linda que você construiu, que impacto social. Né? Você poder dar para todas as pessoas, independente da classe social, um atendimento de primeira linha, um atendimento sério, odontológico. Aí ela me tirou o cartão da bolsa e disse para mim, vai almoçar comigo lá no Magazine segunda-feira? Vou almoçar com a Luísa. Por isso que eu gosto de dizer que a sorte aparece para quem está em movimento e quem semeia, colhe. Né? Ilusão de quem semeia coisas ruins achando que vai colher flores. A gente tem que semear coisas boas para colher coisas boas. Né? Eu contei para vocês que na faculdade eu atendi muita gente de graça, eu faço isso até hoje. Todos os anos eu embarco para o sertão, levo mais 20, 30 dentistas comigo, apoio Amigos do Bem e lá eu opero 3, 4 mil pessoas, eu levo tudo. Amigos do Bem são bem sérios, tudo, né? muito sérios. Eu levo caminhão com medicamento, eu levo caminhões com cadeira, com ar-condicionado, com TV. Então, eu sempre fiz questão, parte do que do que os nossos clientes pagam nas nossas clínicas é voltado como projetos sociais através do Instituto Sorridentes para quem não pode pagar. Muitos dos nossos pacientes nem sabem disso. Um percentual do que os pacientes pagam volta para ajudar as pessoas mais carentes. Então, o que aconteceu? A Luísa me chamou para esse almoço lá no Magazine Luiza e eu contei para a Luísa que eu estava vendendo a empresa. E ela me perguntou assim, ela só fez 2 perguntas. Se eu queria vender, eu disse que claro que não, eu tinha dedicado minha vida a este negócio. Pessoal, só para vocês entenderem, durante 12 anos eu atendi de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. Meus filhos foram criados dentro do consultório. E aí, ela me fez a segunda pergunta, que era o que eu precisava para não ter que vender a empresa. Eu falei, eu preciso que um banco acredite em mim. Ela falou, eu vou te ajudar. Ela pegou no telefone e ligou para um presidente de um banco. Aí ela ligou para um presidente de um banco, né, e propôs para ele me ajudar. Ela nunca foi minha fiadora, ela nunca pagou nenhuma parcela para mim, mas ela foi a minha fada madrinha. 2 dias depois, 2 diretores do banco foram no meu escritório e me emprestaram 22 milhões de reais, porque eu já tinha pago um com a venda do meu apartamento, e no aval. Eu não vendi a empresa, o concorrente ficou bravo. Eu imaginei isso. Bravo comigo. Você falou, pô... Não vendi e voltei a crescer. A dívida que era para pagar em 5 anos, eu paguei em 3.
Paguei um preço altíssimo por isso, né? Trabalhava aí 20 horas por dia, 19. Eu chegava no escritório às 7 da manhã, saía às 2 da madrugada, eu e meu marido, só folgávamos no domingo, né? Para ficar um pouco com as crianças. Então, essa falta de planejamento, né? A gente apostou em algo que não aconteceu, nos fez pagar um preço muito alto. Saímos das dívidas, voltamos a crescer.